Aleluia. Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico feliz em servir a Deus ao lado destes irmãos em uma igreja bíblica que ama a palavra de Deus, que não retrocede, que vai adiante. Fico contente em ter ao meu lado alguém que possa me inspirar, seja ele mais velho, seja ele da minha idade, a saber que é Cristo que tem sustentado esta igreja. Eu ouvi de um irmão na noite de ontem que é sempre mais difícil pregar no último dia. Algo que eu já sabia, concordava de fato. Mas há algo também que eu sei e tenho aprendido. Que Deus ainda usa os vasos de barro para que a excelência seja dele e não do homem. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Quero ler com os amados irmãos os versículos de número 59 e 60. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versos de número 59 e 60. Nos diz assim a santa, poderosa e imutável palavra de Deus. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, ele será chamado João. Podeis assentar-se em nome de Jesus. É bem verdade e notório para todos nós, ou pelo menos dos que aqui estão, que nós vivemos em um mundo que tem se modernizado demais, em um mundo em que o homem tem evoluído cientificamente, tecnologicamente, mas na medida em que este mundo evolui nessas questões, este mundo se distancia de Deus, este mundo rejeita a palavra de Deus. É por isso que eu gosto do que é antigo. A verdade de Deus é antiga. Esta igreja preza por esta verdade. E o contexto do versículo a qual nós lemos trata-se de um episódio de que um casal que já servia a Deus, inclusive o homem sendo sacerdote na casa do Senhor, já avançado em idades, recebeu de Deus a promessa que a mulher, sendo velha e ainda estéril, ou seja, não podia gerar filhos, daria luz a uma criança. Seria gerado no seu ventre uma criança, tirando ali todas as impossibilidades biológicas, fazendo ali o povo entender que Deus dele vem a palavra e não pode ser contrariada. Mas a grande questão a qual eu chamo a atenção dos irmãos aqui esta noite é que devemos imaginar a alegria de Isabel, a alegria de Zacarias, por experimentarem ali a alegria de segurar uma criança, a alegria de segurar em seus braços o seu filho. Eles estavam envolvidos diante de uma questão cultural, que era comum o filho receber o nome do pai. Posteriormente receberiam um codinome a ser diferenciado, a ser identificado.
Eu fico imaginando, irmãos, a tentação que sentiram Isabel e Zacarias. Talvez eles sentiram-se tentados em dar continuidade ao que era cultural, a fazer aquilo que todos esperavam. O versículo de número 59 diz que aconteceu ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. Era o momento do registro, era o momento em que a criança receberia uma identificação socialmente falando, culturalmente falando. E aqui a Bíblia nos traz a informação de que as pessoas esperavam e já o chamavam de Zacarias, porque era o nome do seu pai. Era algo que todo mundo esperava, era algo que todo mundo já entendia que ia acontecer. Talvez sentiram-se tentados em dar o nome do pai, como era comum, como assim a maioria esperava. Mas o versículo de número 60 diz que respondendo sua mãe disse: não, ele será chamado João. Talvez alguém aqui olhe e pense, é só uma questão de nome, é só a escolha do nome, não iria interferir em nada. Não, irmãos, aqui é preservado a obediência a Deus, porque Deus disse que o nome da criança deveria se chamar João. Eu vejo aqui o posicionamento firme, concreto, absoluto, naquilo que o Senhor havia falado. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Essa é a tarefa desta igreja, desta juventude, de estar diante desta sociedade de forma firme, de forma a obedecer a palavra de Deus. É essa a nossa tarefa diante desta sociedade, diante deste mundo, estar firmes e permanecer firmes. Nós não fomos chamados para defender tradições culturais. Nós não fomos chamados para dar continuidade a costumes humanos. Nós fomos chamados para proclamar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Nós fomos chamados para uma vida de obediência. Defender a palavra de Deus. Se posicionar contra o que a maioria pensa, obedecer a Deus independente das circunstâncias. Os irmãos já pararam para pensar e analisar que na medida em que os dias passam, fica mais difícil de fato manter-se firmes em uma determinada posição, em um determinado entendimento, sustentar uma determinada convicção. Perceba que Zacarias aqui de certa maneira duvidou sobre aquilo que poderia lhes acontecer, é tanto que ficou sem falar, tateando, acenando, e entenderam que teve ali uma visão. Mas a Isabel chegou a informação de que ao seu filho seria dado o nome João, e ali seguindo as orientações, o anjo de Deus disse que aquele menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Eu queria dizer aqui esta noite, já de forma inicial, que a obediência a Deus gera uma vida cheia do Espírito Santo. O jovem que quiser ser cheio do Espírito Santo, ele tem que obedecer a Deus e a sua palavra. Maria chega à casa de Isabel para visitar aquela a qual também ali havia sido contemplado pelas bênçãos de Deus. Maria, gestante de 6 meses do menino Jesus, também recebeu a visita de um anjo e todas as orientações.
Note como a obediência é importante na vida do que serve a Deus. A Bíblia registra neste mesmo capítulo que Maria, ao chegar à casa de Zacarias, saudou Isabel. E Isabel, ouvindo a saudação, foi cheia do Espírito Santo. Foi cheia do Espírito Santo, de uma maneira que a criança que estava no seu ventre saltitou também de alegria. Este mundo é moderno, irmãos. Este mundo evolui em modernidade. Mas como eu disse, inicialmente a verdade de Deus é antiga. A palavra de Deus é antiga. Parece um paradoxo, mas o futuro da nossa igreja está no passado. Quanto mais eu olho para o passado, quanto mais eu olho para a vida daqueles que serviam a Deus há mais tempo do que eu vejo a necessidade de obedecer a Deus. E aquelas irmãs ali se saudaram, talvez muito parecido como nós nos saudamos hoje, a paz do Senhor, e foi cheia de alegria e do Espírito Santo. Esta igreja precisa de crente antigo, que obedece a palavra de Deus, que ao saudar o seu irmão, sente a alegria que vem do céu. Encheu-se de alegria. A nossa missão aqui nesta terra, irmãos, nesta peregrinação, é não só preservar uma identidade, mas resistir àquilo que o mundo, aquilo que a cultura, aquilo que os costumes tentam nos impor. Nós fomos chamados não só para preservar, mas para resistir a este mundo. Vivemos tempos difíceis. A obediência a Deus atrai bênçãos. A obediência a Deus atrai uma vida cheia do Espírito Santo. São tempos trabalhosos, como Paulo escreve a Timóteo. Tempo em que haveria muito trabalho, muita labuta, muito esforço, talvez muito prejuízo emocional, psicológico. Mas em tempos em que a Bíblia já nos advertiu que iriam chegar tempos difíceis, complicados demais. Torna-se complicado para o que é experiente, torna-se complicado para o que ingressa na fé. E é necessário saber que há um mentor de toda a rebelião contra Deus. Há alguém por trás disso. Há alguém que dá as coordenadas, as diretrizes. Há alguém que executa o seu plano maléfico. É necessário saber que diante da depravação da sociedade, diante desta sociedade em que há a desconstrução da fé bíblica, da fé verdadeira. Antigamente falava-se de uma cultura sem Deus. Hoje fala-se não só de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Um sistema global deliberadamente anticristão. Um sistema global deliberadamente atolado em devassidão, em desobediência, em iniquidade, em rebelião contra Deus. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer, só não toma conhecimento quem não quer. O argumento da liberdade sendo pregado de uma maneira a qual conduz o homem para uma vida de devassidão, de libertinagem. Nós vemos o ecumenismo provocando o desaparecimento da fé bíblica, da fé apostólica, da fé verdadeira. Nós vemos o relativismo,
que rejeita a autoridade da palavra de Deus, dizendo de forma bem propagada que tudo é relativo, depende do ponto de vista, depende da maneira a qual deve ser avaliada. Nós vemos um sincretismo cultural e religioso que une o sagrado ao profano, de maneira que se olha e não sabe mais diferenciar o que é sacro e o que é profano. Um sincretismo diabólico que tem misturado a doutrina de Deus com a doutrina dos demônios. O mundo em que nós vivemos, tudo é permitido. Há permissão para tudo. Mas há negligência, há proibição em permanecer fiel a esta palavra. Note que a grande questão já não é mais só preservar, já não é mais só cuidar de forma devocional, já não é mais aconselhar de forma carinhosa. Santo Agostinho diz: aquele que é sábio deixa passar o mundo para que não passe junto com ele. Este mundo está passando, este mundo vem como uma corrente, irmãos. Aquele que é sábio olha e vê o mundo passando, mas se mantém firme para não passar junto com ele. Quantos têm passado? Quantos têm sido tragados pela correnteza das ideologias, dos sofismas, dos argumentos de boa reputação, de liberdade do homem, a desconstrução da figura masculina, a desconstrução da figura feminina, os valores sendo corrompidos e atacados, pautas progressistas afrontando os valores cristãos, os valores bíblicos. E muitas das vezes eu olho diante talvez de uma certa imaturidade espiritualmente falando, mas com a capacidade de entender que está se cumprindo a cada dia o que diz a palavra de Deus, que de fato as coisas estão indo de mal a pior e podem de fato piorar. O cenário global sendo consertado, preparado, acomodado para receber aquele que se opõe a Deus e tudo que é de Deus. E muitas das vezes nós olhamos, irmãos, e tentamos enxergar uma pouca porção dos que resistem, uma pouca porção dos que ficam firmes, uma pequena porção, um pequeno grupo, um pequeno aglomerado de pessoas que, enquanto muitos esperam, eles vão fazer isso e vão se submeter a isso. É preciso que se levante alguém e diga: não, 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 porque isso não é da vontade de Deus. Denominações inteiras se dobrando diante do liberalismo, congregações, igrejas históricas, centenárias, abrindo as portas para o mundanismo, com o pretexto de cuidar das pessoas, de atrair os que estão fora. Não. Pastores que não acreditam mais na Bíblia como algo imutável, pastores, líderes religiosos dizendo que a Bíblia precisa ser modificada e atualizada, igrejas recuando diante do avanço do inimigo, diante das portas do inferno. Algo que para um crente sincero, algo que para um crente verdadeiro, fiel, é inquestionável, é inegociável. Nós podemos observar nos pequenos trajetos que nós fazemos de casa para a igreja ou para determinado outro lugar, megatemplos, grande aglomeração de pessoas, uma juventude em massa que se reúne, um altar com luzes coloridas até carregando o nome de Jesus, mas onde não há mais a pregação do santo evangelho, onde não fala mais do pecado, onde não fala mais da remissão. Tiraram a cruz do evangelho, tiraram Jesus do testamento. Não pregam mais sobre o novo nascimento,
não pregam mais sobre a renúncia, não pregam mais sobre a santificação, não pregam mais sobre a obediência, não pregam mais sobre a palavra de Deus. E onde não há a palavra de Deus, não há também o Deus da palavra. Nós precisamos voltar, não no sentido de retroceder, não no sentido de desconstruir, mas olhar, identificar onde está o erro e continuar adiante. Nós precisamos entender que há uma identidade a ser defendida, não apenas um status, não apenas algo que pode ser vislumbrado diante dos homens. Nós precisamos voltar a identificar, irmãos, que a Bíblia está acima de tudo, inclusive da igreja, que nada toma o lugar da palavra. Nós precisamos voltar a dizer, a crer, a defender, a propagar que a Bíblia é a verdade de fé e prática para aquele que quer obedecer a Deus. E de que não há homem, não há tradição, não há instituição, não há rei, não há falso vigário, não há isso, não há aquilo, nada está acima da palavra de Deus. É uma guerra declarada, é uma guerra proclamada. A ditadura do relativismo moral não pode prevalecer, não diante de nós, não diante daqueles que amam a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. A tolerância do erro, a gritante inversão de valores. Esta sociedade, eles aplaudem o vício e escarnecem a virtude. Quem já pensou, quem poderia pensar nisso há anos atrás? Favorecem o crime e penalizam a honradez, penalizam a boa virtude, a honestidade, o compromisso com a palavra de Deus. Uma sociedade totalmente invertida, uma sociedade totalmente de cabeça para baixo, uma sociedade totalmente inimiga de Deus, uma sociedade totalmente promíscua, uma sociedade totalmente maculada pelo pecado. Mas eu queria dizer algo aqui esta noite: se este mundo é inimigo de Deus, nós seremos inimigos deste mundo. É uma guerra a ser travada. Existem valores inegociáveis para a igreja, para o crente, para o que serve a Deus. Existem valores que precisam não tão somente ser colocados em prática, mas defendidos, mas anunciados. Este mundo precisa saber de que forma nós pensamos. Este mundo precisa saber que nós existimos. Este mundo precisa saber que há um povo que brevemente vai desaparecer da face desta terra, mas enquanto este dia não chega, nós existiremos. É necessário cada vez mais um manifesto contra o mundanismo, contra as ideologias, contra a modernidade da igreja, do culto a Deus, do que é sacro, do que é verdadeiro. Talvez alguém pense e diga: tem vindo como a avalanche de fato. Muitos pensamentos, muitos sofismas, muitos argumentos contraditórios, muita persuasão por parte do homem. Mas enquanto esta sociedade apresenta muitos argumentos, eu olho para a palavra de Deus e vejo em 2 Coríntios 10 a palavra de Deus dizendo que contra todos os sofismas, contra todo o argumento humano, Deus nos deu poder pela sua palavra, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em
em Deus, há muitos sofismas, muitos argumentos. Deus derruba todos eles. 1 João 3, eu vejo o apóstolo ali defendendo ao seu tempo a afronta para com a fé bíblica apostólica, dizendo que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tem o diabo para fazer, para investir contra esta igreja, para investir contra estes jovens, para investir contra as ovelhas do Senhor. Tem o Senhor Jesus Cristo para desfazer e destruir aquilo que Ele tem feito. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, conforme diz o apóstolo João também. O que é nascido de Deus, eis a importância de se pregar sobre o novo nascimento, do que é andar em novidade de vida, do que é sentir uma nova geração, o que é sentir nascer de novo. Aquele que nasce de Deus, ele vence o mundo, e a nossa vitória é esta, a fé nesta palavra. O mundo jaz no maligno. O apóstolo João escreve ali epístolas, cartas, não direcionada a uma comunidade isolada, mas à igreja espalhada em todo o mundo. E estas epístolas chegaram em nossas mãos através de sangue derramado, através de perseguições, através de opressões por conta do inimigo, através de intervenções demoníacas. Tentaram parar, tentaram aniquilar, tentaram comprimir, tentaram esconder, mas este livro tem se conservado ao longo do século para mostrar que é a revelação do Onipotente, para mostrar que é a palavra de Deus anunciada aos homens. Há quem fique com os argumentos, há quem fique com a modernidade. Nós precisamos ficar com a palavra. Nós precisamos ficar com Deus, ao lado de Deus, para que Ele esteja do nosso lado. 2 Tessalonicenses 2 diz que nós somos a resistência. Ainda há um que resiste, está preparado, o palco está montado, estão esperando o anticristo, o que se opõe a Deus, aquele que quer parecer Deus. A igreja não verá, porque será tirada, será arrancada, e ainda há um que o resiste. O sistema de televisão brasileiro, mundial, espera pelo dia em que apresentará a figura daquele que previamente trará paz para o mundo, diante de uma ideologia harmônica, mundialmente falando. Mas a igreja não espera por esse dia. A igreja espera pelo dia em que a trombeta soará. A igreja espera pelo dia em que seremos raptados da face da terra e estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho aprendido que a fé é aquilo que nós não vemos, mas a recompensa da fé é que nós veremos tudo quanto nós acreditamos e esperamos. Nós veremos o Senhor Jesus Cristo, nós veremos todos os santos, nós estaremos com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, a luta a ser travada, há uma batalha a ser exercitada, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Contra a igreja do Senhor, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria desta maneira sintetizar o que já tem sido falado, o que já temos de fato recebido, as orientações. Mas gostaria de destacar aqui esta noite que existem valores inegociáveis no que diz respeito à identidade cristã. A identidade de um verdadeiro servo de Deus não pode ser violada. Calvino diz certa vez, um cão, quando vê o seu dono sendo atacado, ele late, ele vai para cima, ele faz alguma coisa.
Nós não podemos ficar quietos, calados, vendo a palavra de Deus sendo atacada, vendo a palavra de Deus sendo atacada, vendo ataques contra a santidade, contra a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer algo, e muitas das vezes, irmãos, o que nós precisaremos fazer é tão somente ficar firmes. É tão somente dizer não para o que este mundo tem dito. É tão somente rejeitar. Vão tentar empurrar de goela abaixo, mas nós vamos olhar para o céu e saber que de lá vem o nosso socorro. De forma sintetizada, rápida, talvez bem objetiva, existe o valor da liberdade. Nós não podemos concordar com a ideia de um controle de opinião. Nós não podemos propagar inofensivamente, aceitando que seja colocado o cabresto do medo, um controle social, ditatorial, governamental. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos demonstrar o posicionamento, e isso requer coragem, e isso requer muitas das vezes ir contra os próprios pensamentos equivocados, diante de toda a opressão. Cristo nos dará força. Ainda que nos amordassem, ainda que tente calar as nossas bocas, faremos como Maria fez. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus nos dará força. O valor de família não pode ser negligenciado. O maior patrimônio da nação é a família. Nós precisamos prezar pelo casamento. Em casamento entre um homem e uma mulher, assim como Deus estabeleceu. Mas alguém diz: não, mas a maioria pensa desta forma, a maioria diz isso. No tempo passado era até inaceitável, inegociável, mas os tempos são modernos. Hoje a maioria concorda, acha até normal. Normal para o inferno, normal para o capeta, mas para Deus é abominação. É abominação diante de Deus. O valor da vida. A vida começa na concepção. O feto não é uma massa humana que pode ser descartada, que pode ser jogada fora. O feto no ventre da mãe é uma vida que precisa ser preservada, precisa ser ali cuidada, protegida, porque é através desta criança que irá se desenvolver o valor de família, a ideia de Deus, a ideia de obediência à palavra de Deus. A moralidade seria, talvez para nós, o adorno, o ornamento da vida. Note o quanto a moralidade tem sido atacada, o quanto tem sido trocado o que é moral para o que é imoral. O que é respeitoso para o que muitas das vezes é ofensivo. O pecado é o opróbrio das nações. O pecado é a mácula que tem manchado todas as nações da face da terra, todo este mundo. Mas a Bíblia diz que nós venceríamos o pecado, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Cristo nos chamou para a liberdade com Ele. E o tempo em que nós vivemos, irmãos, não há meio termo, como tem sido dito. Não há dois pensamentos. Não há tempo para ficar tutibiando, para ficar experimentando ou aqui ou acolá. Ou você serve a Deus, ou você é escravo do diabo. E o quantos de nós, jovens, irmãos, quanto tempo nós passamos escravizados pelo diabo, talvez negando a identidade
que de certa maneira já foi formatada em nossas mentes. Nós precisamos resistir, nós precisamos ir contra, nós precisamos pregar. Eu estava aqui enquanto louvávamos, refletindo acerca de algumas coisas, até de certa forma em conexão com o que o irmão Rafael falou, testemunhou aqui. Na empresa em que eu trabalhava anteriormente, eu entrei lá incrédulo, eu entrei lá em desobediência à palavra de Deus, embora fosse visto como uma boa pessoa, honesta, obediente aos pais, mas que Cristo entrou na minha vida, louvado seja Deus. Houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de atitude, houve uma mudança de convívio, houve uma mudança no falar, no agir, no se vestir. E eu não conto as vezes, irmãos, em que pela função do trabalho, me ofereceram muitas das vezes ganhar em 1 hora o que eu levaria 2 meses para adquirir honestamente. E eu refletindo aqui o quantos cederam, quantos caíram na armadilha, quantos muitas das vezes se dizendo um crente, era o argumento que usavam muitas das vezes, vendo que não me ganhariam normalmente. Quantas vezes chegaram e disseram, mas fulano também é crente, e ele faz. Mas fulano também é crente, também é irmão, e aceitou. E Deus sempre me deu graça para dizer, mas eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu já saí de lá. Tive a oportunidade de pregar o evangelho, de testificar. E nesses dias encontrei parte do grupo a qual eu fazia parte. E eles me saudaram entristecidos, dizendo, muita coisa mudou depois que você saiu. Muitos se corromperam. Muitos estão fazendo aquilo que o irmão pregava contra. Aquilo que o irmão orientava a não fazer. E isso causa tristeza. Isso causa angústia, mas o que alegra o meu coração é que neste interim de tempo também recebi uma mensagem no WhatsApp, a qual dizia, irmão, a paz do Senhor. Agora eu também sou crente, eu sou obreiro na casa do Senhor, eu aprendi a obedecer a palavra de Deus. Eu me lembro do que o irmão falava, do que o irmão dizia, o posicionamento que o irmão tomava diante de algumas atitudes. Eu espero ver o irmão ainda outras vezes, mas eu sei que vou encontrá-lo no céu, aconteça o que acontecer. Eu sou crente, eu sou servo de Deus, e há alegria nisso, há de certa forma entusiasmo. Eu também refletia, irmãos, aqui esta noite. Está aqui conosco, meus irmãos, filhos da saudosa irmã Marlene. E um deles, a qual foi criado comigo, é prova, testemunha, de que muitas das vezes passando privações, nunca nos faltou o cuidado de Deus. Nunca nos faltou o amparo da família. Nunca nos faltou uma Bíblia aberta e um joelho dobrado para dizer que Jesus resolve os problemas. Quantas vezes eu vi minha mãe sendo imprensada a escolher entre obedecer o mandamento de Deus ou sonegar aquilo a qual Deus dava. Quantas vezes eu sempre a vi obedecendo a Deus, eu sempre a vi sendo fiel, eu vi Deus fazendo milagres dentro da minha casa. Aqueles valores, aquela identidade, aquela comunhão com Deus,
aquela forma inegociável com o mundo, com o que diziam, com o que pensavam, entrou não só nos meus ouvidos, mas entrou no meu coração. Quantas vezes nós fomos privados de não vestir o que todo mundo vestia, de não comer o que todo mundo comia, de não ter o que muitos tinham. Naquela época eu ainda não dava valor, naquela época eu ainda não valorizava, mas tinha a palavra de Deus, tinha o alimento do céu. Deus nunca se distanciou daquela casa. Eu venho de uma família humilde, e isto é um ponto a qual eu particularmente evito tocar no assunto, por não querer sensacionalizar, emotivar ou algo do tipo. Mas eu entendo que há momentos em que algo precisa ser dito para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu cresci em uma família em que os valores eram conservados, em que eu aprendi o que era a autoridade de um pai. Meu pai, mesmo sendo católico, devoto do Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte, colocou tanto em mim como no meu irmão aquilo que eles chamam de rosário. Mal cabia, e era ostensivo para que todos vissem. A minha mãe, de certa maneira, contribuía para isso. Mas houve um dia que Jesus falou com aquela mulher. Houve um dia que o seu coração foi transformado. Houve um dia que ela recebeu novidade de vida. E ela recebeu a identidade do céu. Ela recebeu um registro no cartório divino. E ela passou a fazer diferente. Ela passou a ensinar os seus filhos a obediência à palavra de Deus. Meu pai, de certa forma, já conservava os valores. Eu costumo dizer que eu cresci aos moldes antigos, aprendendo o que era a autoridade do pai, aprendendo muitas das vezes que situações que não eram necessário o pai falar, mas apenas olhar. E através do olhar compreender, entender que algo precisava ser feito ou algo não precisava ser feito. Ah, como as coisas mudaram. Eu falando assim parece até alguém mais velho, mais vivido. Mas me espanta, irmãos, como as coisas mudaram de um tempo para cá. Quanto as coisas tem mudado. Passou-se um tempo, meu pai foi muito resistente ao evangelho, mas houve um dia que foi difícil recalcitrar contra os aguilhões do Senhor Jesus Cristo. Ele se rendeu a Deus, ele se rendeu à palavra do Senhor, e mesmo analfabeto, porque não teve oportunidade de estudar para trabalhar, e eu aprendi isso, o valor do homem trabalhar, de reconhecer a autoridade do pai. Nunca fui desobediente, embora ainda sendo incrédulo. Os valores entraram, eram conservados. Mas à medida em que este homem, de pequena estatura, ouvia a palavra de Deus, ele entendia a maneira que devia conduzir a família. Ele entendia a maneira que deveria os filhos seguirem. Muitas das vezes, como eu disse, nós não tínhamos oportunidade de comer o que todos comiam, de vestir o que a maioria vestia. Nós já éramos entendidos que era uma vez no ano comprar roupa. E não era pela marca, não era pelo o que diziam, propagava, era pelo aquilo que o dinheiro dava. E eu sei que hoje essas coisas foram fundamentais para a estrutura que eu tenho hoje como servo de Deus, embora reconheça que tenha muito que evoluir, que aprender, mas coisas que foram de fundamentais importância. Eu não tinha o que todo mundo tinha, eu não ia
para onde todo mundo ia, mas hoje eu reconheço que eu tenho o que muitos não têm, que eu fui agraciado por aquilo que muitos não têm e desejariam ter. A palavra entrou no meu coração, a palavra inflamou. Dia 21 de junho de 2018, eu desci as águas aqui atrás deste altar. Foi aqui o meu sepultamento. Eis ali o homem que foi responsável por me sepultar, evangelista Jaime. E eu me lembro, irmãos, que era tudo extraordinário demais para mim, tanto a conversão, tanto a maneira como Deus me fez entender. Era para mim estar morto. A minha vida já era para ter sido ceifada, roubada pelo inimigo. Mas Deus não permitiu, para que eu pudesse ainda por um pouco de tempo testemunhar que Jesus transforma, que Jesus faz andar em novidade de vida, que Jesus salva, que Ele liberta o homem do pecado, que Ele transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele é a solução para o homem, que Ele é a solução para o problema da humanidade. Dia 21, eu fui sepultado. No mesmo momento, após ter sido imergido nas águas, saí como sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, a ponto de dizer que não seja mais eu, mas Cristo em mim. E isso não foi só uma frase de efeito, isso não foi só porque eu ouvi e era bonito, isso não foi só porque estava registrado na Bíblia, eu não entendia. 3 dias depois eu preguei pela primeira vez congregacionalmente, todo me tremendo como eu estou me tremendo hoje, mas entendendo que ainda há temor na palavra de Deus. Quando eu saí ali das águas, molhado, com frio, por a água estar fria, eu ainda não compreendia que eu receberia capacidade de dirigir grupos familiares, de pregar publicamente, de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho. Mas de certa maneira eu sabia, irmãos, que eu estava ali sendo alistado para uma guerra, que eu estava ali sendo alistado para pelejar contra o mal, para pelejar contra o pecado. Este livro, ou ele me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Todo dia o diabo me convida a pecar, mas todo dia eu escolho servir a Deus. Servir a Deus, não negar a fé, permanecer firme naquilo que eu aprendi, naquele que eu ouvi. O meu discipulado não foi tão somente sentar e ver ali os textos bíblicos acerca da doutrina que defende esta igreja. O meu discipulado, eu entendo que já veio de tempos anteriores, enquanto eu via o que era ter uma vida de oração, enquanto eu via numa determinada pessoa ou outra o que era ter seriedade com a palavra de Deus, o que era resistir o maligno, o que era resistir o pecado, o que era portar-se varonilmente, não negando os preceitos e a palavra de Deus. É interessante que no texto de Lucas, a qual nós lemos, no capítulo de número 1, verso 6, traz-nos a informação de Zacarias e Isabel, dizendo: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram ambos justos perante Deus, tanto o homem contra a mulher. Não existe essa ideia de que a responsabilidade é mais do homem ou a responsabilidade é mais da mulher. Eram ambos justos e fiéis ao Senhor, andando em todos, não só alguns, mas todos os preceitos e mandamentos de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Nós precisamos fazer algo, jovens, irmãos. Sejamos sinceros, o que faremos, como nos comportaremos. 1 Timóteo capítulo 4.
1 Timóteo, capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia do homem que fala mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Note que não é algo novo, note que não é uma novidade, note que há uma advertência, de certa maneira uma preparação para os povos de Deus, os filhos de Deus. Nos últimos dias o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Muitos se afastarão, muitos romperão com a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ah, irmãos, o quanto nós temos visto isso, o quanto nós temos contemplado. Talvez os irmãos vislumbram de forma saudosa os registros fotográficos daqueles que estavam conosco, daqueles que serviram por um tempo ao nosso lado, mostrando-se firmes, contundentes, que pregavam, anunciavam, se posicionavam contra, mas distanciaram-se da palavra de Deus, apostataram da fé, trocaram o sagrado por aquilo que é profano, misturaram tudo, inverteram, acovardaram-se, fugiram da responsabilidade. E talvez algum jovem pense: eu não vou me expor tanto, vai que eu seja tragado também. Como disse o irmão Rafael aqui, nós não estamos só, irmãos, nós estamos juntos, nós pelejamos juntos. Nós podemos ocasionalmente pecar contra Deus, nós podemos ocasionalmente falhar como humanos, nós podemos muitas das vezes ocasionalmente ceder às tentações, embora não devamos fazer isso. Mas não é tempo de negar a fé, é tempo de permanecer firme, é tempo de reconhecer o erro, é ponto de se sustentar na graça de Deus, é ponto de saber que Jesus está conosco. Não estão mais, se alguém diz: eu não quero ser igual, eu não quero me expor, eu não quero pregar, eu não quero fazer isso, porque vai que eu saia também e fica feio, fica vergonhoso, fica mesmo. Mas o apóstolo João diz: saíram de nós porque não eram de nós, saíram do nosso meio porque não eram um de nós. Mas os que ficaram, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os que estão aqui, os que resistem, os que preservam, vós tendes a unção dos santos. Meu amado irmão, jovem, você que aí tem servido ao Senhor com dificuldade, você recebeu a unção do céu. Nós recebemos a unção do céu para resistir os dias maus. Versículo 15. Embora Paulo diga aqui conselhos práticos para um jovem ministro, para alguém ali que teria a responsabilidade de conduzir o rebanho, eu vejo algo aqui que serve para todos nós. O versículo 15 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos dar continuidade a algo. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Este mundo precisa ver a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Este mundo precisa ver que o Espírito usa os crentes na face da terra. Esse mundo precisa ver que nós existimos não porque somos fortes, não porque somos bons, os méritos são de Cristo, mas nós resistimos porque Ele está conosco. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo
como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que há uma responsabilidade individual que em termos torna-se coletiva. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos, devocionalmente, doutrinariamente, mas é nos imposta a obrigação também de cuidar desta doutrina, da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus manifestada aos homens, imutável. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como as que te ouvem. O que nós precisamos fazer, irmãos, resistir. Nós precisamos resistir ao que esse mundo tem colocado, ao que este mundo tem propagado. Nós resistiremos, nós não deixaremos entrar. Juventude de Moriá, cai sobre nós a responsabilidade de cuidar de nós mesmos e desta doutrina. Não deixaremos entrar o mundanismo, não deixaremos entrar a música secular, não deixaremos entrar a doutrina de homens, não deixaremos de entrar a doutrina de demônios. Aleluia. Devemos ser submissos aos nossos pastores, reconhecendo a autoridade. Devemos reconhecer e saber que precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos saber que Jesus é aquele que transforma. Eu não tenho aqui um testemunho extraordinário para dizer de que eu era um drogado, que eu fazia aquilo, o que normalmente é bom de se ouvir, causa um impacto. Mas eu posso dizer que eu era um pecador sem Cristo, que eu estava longe do Senhor, que eu não tinha o céu por herança, mas Jesus entrou em minha vida e transformou. E o que nós vemos hoje neste mundo é uma transrealidade. Que transrealidade é essa? Em que olham para um homem e querem a toda força fazê-lo uma mulher. Olham para a mulher e querem fazê-la de todas as maneiras que seja um homem. Homem e mulher, assim Deus os fez, assim Deus criou, assim Deus projetou, assim será. E nós precisamos resistir. Seremos a igreja conservadora, precisamos ser a igreja apologética, precisamos ser a igreja profética, nós precisamos ser a luz que não se apaga, nós precisamos ser a igreja que vai ouvir a trombeta soar e desaparecer da face desta terra. Jesus diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalecerão. Em Apocalipse 22 ele diz, ele vem, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aquilo porque vivo, comunico, aquilo pelo que experimentei, isso posso falar, que Cristo transforma vidas, que Cristo é a solução, que Cristo é a sustentação para este mundo, para estes homens, para esta juventude. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Talvez eu não sou